Aí vem uma questão, para a gente já encaminhar aqui, que é o nosso final do nosso bate-papo sobre esse assunto importantíssimo, que é o seguinte: a educação, né, ela evolui. E muito se fala que ela não está alcançando, melhor, as pessoas evoluem, né, vão mudando, e a educação não está evoluindo no mesmo ritmo. Não está se tornando atrativa para o aluno. Por isso que seria uma justificativa de tudo que está fora da escola ser mais interessante. Aí vem a questão: o uso do celular não tá proibido na escola 100%. Ele pode ser usado, né, a tecnologia digital pode ser usada pelo professor como recurso, né? Isso é permitido. Então, até a lei fala, pode ser usado desde que o professor oriente tudo. Você acha que é possível, hoje, no contexto de hoje, o professor utilizar o celular em prol da educação com qualidade, sem correr o risco de se perder nesse meio do caminho, hoje? Bom, essa última questão, para fechar com chave de ouro, né, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso. A primeira coisa é que muitos pais, né, alguns conhecidos, alguns pais vieram falar comigo: meu Deus, mas e agora? Tá proibido o celular, como é que eu vou saber se meu filho chegou bem na escola? Se ele já saiu da escola? Ele estuda longe, vai sozinho, como que eu vou fazer? E aí, lendo, né, o texto da lei, né, aí eu percebi que realmente ela não proíbe 100%. Como você disse, ele pode portar o celular, ele não pode utilizar durante a aula e no momento do intervalo. Mas ele pode sim comunicar: ó, mãe, cheguei na escola, guardou, acabou. Estou indo embora, guardou, acabou. Isso não é proibido pela lei, né? E em relação aos professores, eu vou usar o meu exemplo porque eu posso falar por mim, né? Eu já uso muito tecnologia em aula. Eu sempre gostei disso, sempre foi uma coisa que me atraiu bastante na educação. Mas eu acho que esse momento também leva a gente a refletir. Isso que você falou dói bastante. Tudo é mais atrativo do que a escola. E a gente ouve isso o tempo todo dos nossos alunos. Eu odeio ir para a escola, detesto a escola, quero ir para casa. Tudo para eles é mais atrativo. Então, a partir desse momento, eu acho que vale a reflexão profunda dos profissionais da educação. Não digo só os professores, digo toda a equipe pedagógica que trabalha em função da educação precisa refletir sobre o nosso papel enquanto educadores. A gente está no século XXI, a gente está na era da inteligência artificial dominando o mundo. Há um clique e de graça, eles têm acesso a isso. Então, se a gente não se apropria dessas ferramentas de uma forma que seja benéfica para o aprendizado dos alunos, a gente está perdendo muito. A gente está perdendo eles, o interesse deles, né? Então, a minha experiência é o seguinte: eu já uso desde que eu comecei a dar aula, desde 2019 que eu trabalho dando aula enquanto professora regente, né? Então, eu já uso algum tipo de tecnologia, em algum momento eu tento colocar nas minhas aulas, né? Utilizo o celular, principalmente para fazer revisões, né? Eu gosto muito de jogos digitais no intuito educacional, né? Com a finalidade pedagógica. Eu já vi você usando o WordWall, não é? Numa aula? Sim, uso bastante. Então, eu utilizo também. Uso WordWall, uso Blooket, Kahoot, uso muito esses jogos no estilo quiz, né? Eu acho muito interessante. E os próprios alunos me dão um feedback muito positivo, por isso que eu continuo com essas ferramentas. Professora, no dia da prova, eu lembrei daquela questão por causa do jogo. Então, eu passei a utilizar os jogos sempre antes das provas, né? Uma semana antes. Vamos fazer o jogo para revisar tudo que a gente aprendeu até agora. Justamente lembrar eles da assimilação do conteúdo. Então, isso tem dado certo. Então, isso faz a gente refletir. Bom, se o uso da tecnologia nesse sentido é bom, então a gente avança, a gente continua. Mas a gente tem que ter consciência, né? Não pode usar indiscriminadamente, né? E sempre ficar prestando atenção, né? Ele está realmente jogando, ou ele está dando uma fugidinha, dando uma olhada no WhatsApp, no Instagram. De uma maneira geral, eu percebo que os alunos se interessam bastante e ficam bem concentrados. E uma coisa rara que acontece nessas aulas que eu utilizo jogos é o silêncio. Eles ficam muito concentrados e é algo muito difícil de você conseguir no dia a dia, porque eles ficam muito distraídos, né? Outra questão faz a gente refletir sobre a nossa prática docente para o século XXI.
né? A educação mudou, o mundo mudou, os alunos mudaram, as novas gerações mudaram, tudo mudou. Então, será que faz sentido a gente continuar dando aula do mesmo jeito? Que a gente aprendeu a, sei lá, dependendo do tempo que você tem de formação? Será que esse tipo de educação ainda funciona? Então, eu acho que a gente pode refletir a nossa própria prática, a gente não pode tirar a nossa responsabilidade também disso, né? Então, eu fico refletindo, né? Eu tento fazer, né, esse trabalho de autocrítica e pensando, será que uma aula desse jeito dá certo? Será que esse aluno, após sair da minha aula, ele está pensando, eu odeio a escola, eu quero ir embora? Ou não, até que hoje foi legal. Então, esse trabalho de reflexão, ele tem que ser diário. A gente precisa disso. Então, as inovações, elas podem ser usadas a nosso favor. Também gosto muito de utilizar computador, né? A gente fez alguns trabalhos com o computador, também com jogos. Eu gosto de utilizar a mesa digitalizadora, porque a gente tem muitos alunos artistas que às vezes a gente nem sabe. Então, eu uso a mesa olha aqui, só para ilustrar. Eu levei para a escola, olha que coincidência, não tinha combinado isso. Esse desenho aqui foi feito, uma menina que é uma artista na minha escola, e eu levei esse computador que eu estou usando e a mesa digitalizadora. Aí eu falei, duvido, eu sempre faço, eu duvido você fazer um negócio desse. Aí ela fez, ó, aí eu imprimi na escola. Cara, realmente é só você dar a ferramenta certa que o aluno desenvolve, né? E assim, todos somos diferentes. Cada aluno tem uma especificidade. Então, às vezes, você não atinge aquele aluno através da aula tradicional. Às vezes, você não atinge o aluno através do jogo. Então, a gente tem que ir diversificando nossas opções. E aí, eu percebi também, né, uma das aulas que eu utilizei o desenho como uma ferramenta de trabalho, né, foi uma dinâmica em que eles precisavam desenhar um assunto determinado e o grupo tinha que identificar que assunto era aquele e explicar. Então, a gente trabalhou ali a criatividade, né? A gente trabalhou a oralidade, porque eles precisavam justificar, e também, né, a memória. Eles tinham que lembrar o que eu expliquei sobre aquele assunto para eles explicarem para o resto da turma. Então, a gente percebe que eles têm muitas potencialidades. A gente, às vezes, foca muito nas limitações, né? Dos alunos e, de uma forma geral, na educação, né? Mas a gente, às vezes, precisa olhar por outro ângulo, né? Vamos olhar para as potencialidades que eles têm. Então, eu acho que a tecnologia, ela nos ajuda a avançar e acompanhar esse mundo em transformação. Não que a gente tenha que mudar tudo. Às vezes, o beabá funciona para alguns alunos. Isso funciona. Às vezes, é necessário. Não, gente, olha, hoje a aula vai ser expositiva. Eu vou falar, vou explicar, depois vocês perguntem. Depois a gente faz alguns exercícios para fixar. E às vezes aquilo é necessário. Mas nem sempre, não precisa ser sempre assim. Então eu acho que a gente precisa, é justamente isso, se apropriar dessas ferramentas de uma forma que seja benéfica para todo mundo, né? Tanto para a gente atingir o nosso objetivo, que é dar aquele conteúdo, tanto para eles aprenderem, né? De uma forma diferente, que é a forma que eles já estão acostumados, né? Eles já estão dentro desse mundo digital, isso não tem volta. Isso não tem volta. Exato.